Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2021. Bom, terça-feira é dia de declaração de fé. Aliás, terça-feira é dia de falar um pouco da nossa igreja e falamos de alguns conceitos que nós usamos ou adotamos em nossa igreja. Uma delas é a declaração de fé. E a gente está passando aí por toda a declaração de fé. Vamos fazer isso aí provavelmente nos próximos meses. Na semana passada falamos da importância da declaração de fé e falamos que a nossa declaração de fé ela tem 19 artigos. O primeiro desses artigos é o artigo relacionado às Escrituras Sagradas. E com relação às Escrituras Sagradas, nós vamos fazer aqui algumas afirmações. Primeira afirmação relacionada às Escrituras Sagradas na nossa declaração de fé. E aí, só importante fazer aqui um comentário. O que é declaração de fé? Declaração de fé é um compêndio, né? É um resumo, é um ajuntamento ali das principais doutrinas que nós utilizamos em nosso trabalho ministerial. Como se fosse ali realmente um livro, né, de resumos daquilo que nós nos utilizamos dentro da nossa igreja. E aí nada mais importante do que falar do papel da Bíblia para o cenário da nossa igreja. Lembrando que os reformadores se utilizavam do termo sola escritura e nós também adotamos esse termo. Quer ver? Vamos olhar aqui então as afirmações relacionadas às Escrituras Sagradas na nossa declaração de fé. Primeira afirmação: a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Primeiro ponto aqui é deixar claro esse paradoxo às vezes, ou essa formatação da palavra de Deus, porque a gente muitas vezes diz que a Bíblia é inspirada por Deus e algumas pessoas imaginam que Deus ditou a Bíblia, e quando a gente fala, por exemplo, que a Bíblia não contém erros, e aí alguns irmãos falam, mas ela tem erros gramaticais. De fato, a Bíblia contém erros gramaticais, especialmente do ponto de vista nosso, século 21, olhando para a nossa norma padrão. Mas qual é o ponto aqui? É tentar juntar esses dois aspectos e nós fazemos essas afirmações para deixar claro qual é o papel do homem dentro da formatação do cânon e qual é o papel de Deus. O homem não interfere no papel de Deus por motivos óbvios e Deus ele faz a sua intervenção na ação do homem de acordo com a sua vontade. Então falamos aqui, por exemplo, que a Bíblia é em linguagem humana. Então quando a Bíblia diz que Deus tem olhos, ouvidos e boca, né, muitas vezes isso é uma forma de mostrar ou apresentar Deus em linguagem humana. Não significa necessariamente que Deus tem boca como nós temos boca, né? E aqui não estou dizendo que ele não tem, estou apenas dizendo como é escrito em linguagem humana. Além disso, a Bíblia é a revelação que Deus faz dele mesmo para o homem, porque é impossível que o homem tenha a revelação de Deus à parte de Deus, e também que Deus é o verdadeiro autor, ele que está por trás, inspirando homens que são dirigidos pelo Espírito Santo para conduzir então aí a formatação do cânon sagrado. Segunda afirmação que fazemos é que a Bíblia, ela tem, ou as Escrituras Sagradas, tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. 4 objetivos aqui da Bíblia. Primeiro, revela os propósitos de Deus, ou seja, através da Bíblia eu sou capaz de conhecer a vontade de Deus. Segundo, leva pecadores à salvação. A Bíblia é o caminho, né? Assim, não o caminho é verdade a vida, mas a Bíblia é exatamente essa picada, esse caminho, né? Esse acesso que Deus nos dá, essa luz que Deus nos dá em direção à salvação. É aquela condução por onde nós vamos
nos conduzir ali para chegar à salvação. A Bíblia é a nuvem que nos protege do sol e ela é também a coluna de fogo que nos protege do frio. A Bíblia nos dirige em direção à salvação. Terceiro, a Bíblia edifica os crentes, ou seja, tem ali como objetivo trazer edificação e crescimento para os crentes e, obviamente, em tudo isso, promover a glória de Deus. Só lhe deu glória. Esse é a declaração que nós fazemos com relação à Bíblia Sagrada. E por último, não por último de forma geral, mas hoje, na semana que vem, vamos concluir esse primeiro artigo, o artigo número 1, mas hoje, para finalizar, seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, por isso é um perfeito tesouro da instrução divina. Então, o que nós afirmamos é que a inerrância da Bíblia. A Bíblia não tem erros, a Bíblia não tem contradições e a Bíblia, ela é a perfeição de Deus. Ainda que nós encontremos ali, por falha humana, erros, como a gente disse aqui, gramaticais, ainda que nós encontremos ali possíveis contradições, que estão relacionados também à falha humana, à nossa incapacidade hermenêutica, a nossa incapacidade de interpretar o texto bíblico. Ainda assim, afirmamos a Bíblia não contém erros ou contradições, tá bom? Então é isso, pessoal. Uma ótima terça-feira a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe.